Salmista 92, verso 12. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra daquele que vive e rima: o justo florescerá como palmeira, mas crescerá como o cedro do Líbano. Somente até aí. Coloca a tua Bíblia sobre o teu assento, curva a tua cabeça e oremos ao Senhor. Pai, essa noite nós rendemos mais uma vez graças a Ti. E obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede de mais uma vez poder fazer uso da Sua palavra. Pai, eu lhe peço que nessa noite, porque não queremos nos emocionar, mas nós queremos que a Tua palavra nos consuma por inteiro do lado de dentro. Pai, eu te peço que nós diminua para que o Senhor cresça e apareça. Toma a Tua primazia, Teu primeiro lugar, esta casa, Teu povo é Teu. A adoração, na verdade, ela é exclusiva para Ti. Eu te peço, Senhor, abre o nosso entendimento e prepara o nosso coração. Aí, como disse Jeremias no capítulo 23 e no versículo 29, e não é só fogo a Tua palavra, mas a Tua palavra ela é como o martelo que onde bate as manhãs a pele. A Tua palavra é pão, a Tua palavra é fogo, a Tua palavra é cura, a Tua palavra é libertação, a Tua palavra é transformação. Pai, eu lhe peço que nessa noite, que a Tua palavra, Senhor, que ela vá na nossa divisa da alma. Até porque ela é, Senhor, como uma espada afiada de dois fios. Ela é apta para discernir pensamentos e corações. Ela divide ossos e medulas. Que a Tua palavra dentre ao âmago, Senhor, que a Tua palavra se achegue ao psique. Eu lhe peço que nessa noite, Pai, fica conosco, não para minha glória, mas para a glória do Teu nome, é o que nós clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, sente aí. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, serei eu breve, glórias a Deus. Hoje, literalmente, eu quero ser muito rápida para a tua vida, para você não se cansar, porque a festividade de vocês continua amanhã. E a gente sabe que Jesus ainda quer falar muito aqui nessa casa. Jesus ainda quer trabalhar muito aqui. E quem somos nós perante a presença do Pai? Olhar para a Bíblia Sagrada é entender o tanto que esse livro ele é poderoso. Ele é tão poderoso que estudiosos dizem que tanto ele aberto como ele fechado, ele é considerado boca de Deus na face da terra. É por isso que a palavra Bíblia, ela vem do grego chamado Biblos. A palavra Bíblia significa mini biblioteca ou pergaminho. A Bíblia, ela é completa por si só. Ela fala a respeito da ciência, ela fala a respeito da medicina. Por que não dizer que ela até confunde a medicina? A Bíblia fala a respeito da meteorologia. A Bíblia fala a respeito do tempo. A Bíblia fala a respeito de um povo. E o essencial é que ela fala a respeito de um Deus. Só que todavia a Bíblia, ela não fala a respeito de um Deus que é pequeno. A Bíblia fala a respeito de um Deus que é grande. Dentro das nossas canções e composições que alguns cantores fazem para nós, eles não conseguem descrever com tanta profundidade quem é este Deus. Até porque se nós fôssemos procurar qualquer palavra para descrever Ele, a gente não encontraria. Porque esse Deus, Ele é grande demais. A Bíblia diz que Ele é onipotente, onisciente, Ele é imanente, transcendente, Ele é alfa, Ele é ômega, Ele é princípio, Ele é fim. Na coxa está escrito que Ele é os reis dos reis e Senhor dos senhores. É interessante como a Bíblia descreve esse Deus. Na profundidade, a Bíblia resume Deus como grande e poderoso. Só que a minha Bíblia me apresenta um Deus que é tão poderoso que do nada Ele faz o tudo. Ele não precisa de muito, Ele não precisa da eloquência, Ele não precisa do fogo, Ele não precisa do mar e Ele também não precisa do vento. O problema é que nos dias atuais que nós estamos vivendo, a gente confunde Deus com barulho. E acaba que a gente vai confundindo barulho com poder. E a verdade
verdade é que a Bíblia revela para nós que esse Deus, ele tem tanto poder que ele não precisa do barulho e ele também não precisa do fogo. Ele só precisa, na verdade, liberar a palavra. Porque a palavra dele há poder. No nome dele há poder. Ele é poder. É por isso que quando a gente olha para a Bíblia de uma forma minuciosa, a gente percebe algumas coisas. E a primeira coisa que a gente precisa perceber é que a Bíblia, ela carrega consigo 66 livros. Olha para alguém e diga 66. Mas 65 torna-se totalmente indispensável quando a gente começa a falar a respeito de poder de Deus. E por que, Polina? Porque apenas um livro, ele resume esse poder. E o livro que ele resume esse poder para nós está em Gênesis, capítulo 1. Quando ele diz assim: e viu o Senhor que a terra, ela era sem forma e vazia. Só que aí a narrativa do texto vai dizer que o Senhor abre a sua boca e ele libera o verbo. Ou seja, ele libera a palavra. E quando ele libera a palavra, ele diz assim, ó: haja luz. E houve luz. Foi apenas com o poder da sua palavra que ele pega algo que não tinha nada e transforma em tudo que é. É por isso que o poder da palavra de Deus, ela transforma, porque ela pega tudo. Aliás, ela pega o nada e do nada ela faz o tudo. Ele disse: haja, e começou a existir. E é interessante porque apenas com o poder da palavra ele forma todo o planeta. Ele forma tudo aquilo que nós estamos vendo. Só que o mais interessante é que quando a gente vai olhando para esta Bíblia, a Bíblia não apresenta um Deus apenas que forma o planeta. A Bíblia apresenta um Deus que faz aliança com os homens. Dentro do livro do Gênesis ele faz diversas alianças. Ele faz aliança com Noé. Ele faz aliança com Abraão. Ele faz aliança com Isaac. Ele faz aliança com José. Daí sucessivamente você vai ver que Deus, ele continua fazendo aliança até que por fim, do chamado de Abraão, ele tira o povo e com esse povo ele faz uma aliança. E a aliança agora que Deus faz com esse povo é: eu vou tirar vocês da terra do Egito e vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Só que a Bíblia descreve para nós que no meio do caminho essa aliança ela vai se quebrando, e não é pelo próprio Deus. A aliança vai se quebrando porque os homens têm a capacidade de ir quebrando esta aliança. Quando os homens começaram a se afastar de Deus, eles vão corrompendo essa aliança. Quando eles param de dar ouvido à voz de Deus, eles corrompem essa aliança. Quando eles param de viver na santidade com Deus, eles vão corrompendo essa aliança. O homem está sempre quebrando esta aliança. Só que quando eu olho para a Bíblia vai mostrar para nós que mesmo os homens errando, falhando, não andando na santidade, Deus, ele continua no comprometimento de manter a sua aliança com os homens. Deus não quebra a aliança mesmo que o homem se aparta dele. É por isso que quando a gente continua olhando para a Bíblia, a gente vai perceber algo que é tanto interessante. O homem está quebrando a aliança, mas mesmo os homens quebrando a aliança, o Senhor mantém a sua palavra. E quando o Senhor mantém a sua palavra, a Bíblia vai dando continuidade. E quando a Bíblia vai dando essa continuidade, a Bíblia agora vai nos levar, oh glória, para os livros poéticos dentro da Bíblia Sagrada. Os livros poéticos são 5, e se você não sabe, agora você descobre. É o livro do Jó, é o livro dos Salmos, livro de Provérbios, livro de Cantares e o livro de Eclesiastes. Esses livros poéticos, eles trazem para nós grandes lições. E por quê? Porque dentro do livro do patriarca Jó, ele está usando a sua própria vida, as suas próprias feridas, as suas próprias dores, e está pegando ela e fazendo ela em forma de poesia para Deus. Sabe o que Jó estava dizendo? Está machucando, mas eu continuo adorando a Deus. Eu estou ferido, mas eu continuo adorando a Deus. Eu estou quebrado, mas eu continuo adorando a Deus. Eu estou no vento, mas eu continuo adorando a Deus. Eu estou com lepra, mas eu continuo adorando a Deus. A sepultura se abriu, mas eu continuo adorando a Deus. Eu vou enterrar 10 filhos, mas eu continuo adorando a Deus. A minha esposa diz: abandona esse Deus e morre, mas eu continuo adorando a Deus. Aí depois do livro do patriarca Jó vem o livro do salmista. Depois do livro do salmista vem Salomão escrevendo 3 livros poéticos.
escrevendo ele na sua naturalidade. Eclesiastes, escrevendo ele na sua sabedoria. E Cantares, escrevendo completamente apaixonado. É por isso que dentro do livro do Cantares, Salomão por diversas vezes ele refere-se ao corpo da sua esposa. Porque Salomão está completamente apaixonado, mas perceba que antes dele se declarar apaixonado primeiro, ele teve a maturidade. Porque não dá para amar se eu não sou maduro. Depois ele escreve na sua sabedoria. Sabe por quê? Porque ele está dizendo assim, ó, para amar eu tenho que adquirir maturidade e sabedoria. Então Salomão, quando ele está escrevendo esses livros, ele passa diversas mensagens, que é linda. Mas o livro do salmista Davi se tornou um pouco mais complicado. E por quê? Porque ele vai ser escrito ao longo de 1000 anos. Não há uma data concreta quando esse livro começou a ser escrito e quando a escrita do livro é encerrada. Porque possui diversos autores, como por exemplo, leva o nome do salmista Davi. Davi escreve pelo menos 73 salmos. Sabe, os filhos de Corá escrevem 12 salmos dentro do livro. Salomão escreve 2. Moisés escreve 1. E o que o Moisés escreve é bastante conhecido entre todos nós. Sabe por quê? Porque a gente canta ele e de vez em quando a gente ora ele dentro de casa, porque é um salmo de proteção. Salmos 91, Moisés, muito inspirado, ele escreve essa canção e essa canção é bela. Mas depois disso, a Bíblia apresenta para nós então, ele também escreve ao livro do salmista. E sabe o que eu acho interessante aqui? É porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, me veio uma curiosidade quando eu começo a ler a respeito do Salmos 92. Porque o Salmos 92, até então alguns dizem que ele não possui autoria, mas se tu pegar uma Bíblia antiga e na Septuaginta, como na Vulgata, a Bíblia apresenta para nós que quem escreve esses salmos é Davi. Alguns historiadores vão dizer que quem escreve é Adão. Só que o mais interessante aqui não é quem está escrevendo, não é de quem faz parte essa escrita, essa autoria. É o que ele vai falar dentro desse salmo, porque dentro desse salmo ele traz algumas verdades. E a verdade mais bela que ele traz para nós está apresentada em Salmos 12, ou melhor, Salmos 92, verso 12, porque Salmos não tem capítulo e também não tem versículos. É livro de poesia, é livro de canções. É por isso que você vai ver por diversas vezes o povo de Israel cantando as canções que está em Salmo. Prova para mim, eu provo. Salmo 120 até o Salmo 134. Quem canta essas canções é o povo de Israel. É por isso que em Salmo 126 ele vai dizer assim: e quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós voltamos como com quem sonha outra vez. Eles estavam lembrando do tempo do cativeiro babilônico. E eles estavam dizendo que quando o Senhor decidiu entrar em ação em prol deles, quando eles voltavam para Sião ou para Jerusalém, eles estavam voltando como quem estava sonhando outra vez. Eles estavam dizendo: agora não há quem possa encerrar os sonhos e parar os sonhos que Deus decretou sobre nós. Mas é interessante porque Salmos 92, 12, o salmista vai dizer assim, ó: o justo florescerá. O justo florescerá. Mas ele não apenas está dizendo que nós vamos florescer, ele vai dizer como nós vamos florescer. E é aqui que esses salmos me traz uma paixão, porque ele diz que nós vamos florescer como palmeiras, pastora Ana Paula. O justo florescerá como? 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 Se você der um Google a respeito dessa árvore chamada palmeira, você vai descobrir uma coisa: não há tempo ruim para ela florescer, o ano inteiro ela floresce. Mas Poliana, e nos dias mais secos, e nos dias da ventania, o vento ainda não atrapalha ela de florescer. Sabe por quê? O vento vem, quando o vento vem, a palmeira não entra em confronto contra o vento. A palmeira prefere se curvar e após o vento passar, a palmeira volta a ficar de pé de novo. Sabe o que ele está dizendo? Nem toda guerra eu preciso entrar. Tem guerra que eu
mexer no meu emocional desnecessária. Não vou bagunçar a minha vida espiritual de uma forma desnecessária. Tem vento que não é para te matar. Tem vento que é apenas para te ensinar. Porque tem gente que tem dificuldade para se curvar. Tem gente que tem dificuldade de deixar passar. Tem gente que toda guerra ele quer entrar. Tem gente que toda guerra ele quer participar. E sabe por que às vezes a gente entra em declínio espiritual? É porque tem coisas que Deus quer te ensinar e às vezes Deus vai te ensinar fazendo o vento soprar. Às vezes tem coisas que Deus vai usar para te ensinar, para te moldar e também para te capacitar, porque você pode observar, depois de um vento você nunca mais é como o mesmo. Eu estou pregando para a gente que está entendendo. Se você é plantado junto à casa do Pai, nem tudo que vem te para, nem tudo que vem te derruba, mas tem coisas que vêm e quando passa te torna mais forte do que antes, te levanta melhor do que antes, te capacita melhor do que antes. Sabe o que é isso? Parece que é Deus dizendo para alguém: o justo florescerá como uma palmeira. Eu entendo. E como é que é isso, Poliana? É porque depois desse vento você vai se tornar mais forte do que você já era, vai se tornar mais adorador do que você já era, vai entregar mais do que você entregava, vai se dispor mais do que você se dispor. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para alguém: o justo florescerá. E se a gente parar para pensar, as raízes da palmeira nem é tão profunda assim. Você vai descobrir que a raiz da palmeira é o tempo todo exposta, tem facilidade para ser atingida, tem facilidade para alguém matar a raiz dessa palmeira. Só que mesmo a palmeira tendo as suas raízes expostas, os biólogos vão dizer, sabe o que? Que ela é a planta mais forte que existe. Porque, Poliana, porque ela é uma planta tropical. Ela vai conseguir se adaptar tanto com o frio como com o calor. Sabe o que é isso? A Bíblia está apresentando para nós eu e você como uma palmeira. E eu te digo uma coisa: se adaptar não é se conformar. Porque talvez vai ter gente aqui que está ouvindo isso nessa noite e vai dizer assim: Senhor, Poliana, mas eu tenho que me adaptar com o deserto. Não, se adaptar não é se conformar. Se adaptar é entender. Você faz o que pode com a força das tuas mãos, e quando a tua mão não alcançar mais, aprenda a deixar na mão de Deus. Você faz com a força do seu braço, mas quando o seu braço não alcançar mais, deixa nos braços de Deus. É por isso que tem horas que a gente se desgasta demais. É por isso que tem horas que a gente para por qualquer coisa. Eu estou pregando para alguém que Deus está dizendo para você: lembra e traz à memória aquilo que lhe traz esperança. Lembra como você era no começo. Aleluia. Aleluia. Talvez eu estou pregando para a gente aqui que você ouviu exatamente o que eu ouvi no início do ministério. Você não serve para cantar, você não serve para pregar. Ah, mas se eu fosse parar, porque disseram para mim que eu não servia para cantar, que eu não servia para pregar, eu não estaria aqui, meu irmão. Você está olhando para alguém que se adaptou com uma situação, mas não se conformou. Eu continuei pregando, eu continuei cantando, eu continuei adorando, eu continuo de pé, eu continuo me entregando, eu continuo me rendendo, eu continuo de pé para a glória de Deus. Cansaço espiritual é perigoso, porque nas nossas fraquezas o adversário quer nos mexer. Prova para mim, vou te dar um exemplo claro. Você lembra que a Bíblia vai dizer para nós que esse homem de por nome Isaac, ele teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Você lembra que a Bíblia diz que Esaú ele era caçador? Pastora, para Esaú se alimentar, ele teria que buscar na terra, ele teria que caçar. Só que a Bíblia diz que certa feita ele, cansado da caça, você sabe o que Esaú vai fazer? Ele vai pegar a sua primogenitura e vai entregar a Jacó. Mas você observa o que o texto diz: já cansado da caça. Então cansaço espiritual é perigoso.
liderança de mulheres e dizendo: pastor, eu não aguento mais. Mas o céu está dizendo: o seu problema não é porque você não aguenta, o seu problema é que você está cansado de uma forma espiritual. E cansaço espiritual faz você entregar o que você não pode entregar. Cansaço espiritual faz você desistir do que você não pode desistir. Mas enquanto a terra está dizendo entrega, o céu está dizendo continua, porque quem te fortalece sou eu, quem te levanta sou eu, quem capacita sou eu. Porém, mas você não sabe, é crítica demais. Mas a Bíblia está dizendo: o justo florescerá como palmeira. O vento não vai te parar, as dificuldades não vai te parar, o calor não vai te parar, o frio não vai te parar. Deus está dizendo: começa a se adaptar. Comece a se adaptar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu entendo, é normal de todos nós, de vez em quando, sentir fraqueza naquilo que faz. Talvez aparentemente você que me olha nessa noite, você não sabe, mas eu te digo: ano de 2020 eu preguei no luto. Ano de 2021 eu preguei resistindo. Ano de 2022 ninguém sabia, eu preguei na ansiedade. 23 eu preguei na depressão. 24 eu preguei sobrevivendo. 25 eu preguei na obesidade. 26 eu prego sobrevivendo. Porque uma coisa eu carreguei comigo. Lembra quando a Bíblia diz assim, ó: e quem bota a mão no arado não é digno de olhar para trás? Sabe qual era a imagem que Mateus estava vendo naquele momento? Não era você na obra e olhando para trás, não. É porque quando você vai lá no campo, quando você segura aquela ferramenta chamada arado, ela vai trazer alinhamento na terra. Mas se você olhar para trás, você pode tirar o alinhamento da terra. Eita Deus. O que Mateus está dizendo é: uma vez que você coloca a mão para fazer algo de Deus, não olha para trás porque aqui na frente dificultou. Não olha para trás porque aqui na frente está doendo. Não olha para trás porque aqui na frente alguém está dizendo que você tem que parar. Deus está dizendo: o obstáculo não pode me parar, mas se você continuar, você vai colher 100 vezes mais do que você plantou chorando. Se você continuar, a tua seara não vai parar de florescer, não vai parar de dar fruto. É Deus dizendo para alguém: pelo amor de Deus, continua. O justo não precisa se justificar de nada. Pare de achar que o céu deve alguma coisa para você, e pare de achar que você precisa se justificar para alguém. O justo não se justifica. Deixa eu fazer uma pergunta: será que você faz para Deus ou se você faz para o homem? Porque se eu estou fazendo para o homem, eu tenho que dar satisfação mesmo. Agora, se eu faço para Deus, o justo não se justifica. É por isso que eu estou dizendo: Deus quer tratar com alguém aqui nessa noite. Eu vou continuar dizendo isso até o final. Deus quer tratar com alguém nessa noite. Deus te trouxe aqui para te dar uma peneirada. Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou tratar com a tua alma diferente. Desistiu porque, entregou porque, tá parando porque, tá desistindo porque, vai apanhar mesmo. Mas Deus está dizendo: eu não te chamei para ter. Eu não vim para passar a mão na tua cabeça. Eu não vim te botar para rodar. Eu não vim para te emocionar. Eu vim para te dizer que Deus ainda está contando com você. Eu vim para te dizer que o céu está contando contigo. Eu vim para te dizer que nessa noite o céu está te vendo diferente. Volta pelo amor. Ai, oh, meu Deus. Estou sentindo a glória de Deus aqui. Só que é para você entender: o homem não te vê como o céu te viu. Aleluia. O céu te vê tão diferente. E por que, Poliana? Porque quando os homens na terra te vê desistindo, o céu está dizendo: está quebrado, mas ainda é meu. Aleluia. Enquanto a terra olha para você, está dizendo: coitadinho, o céu está bradando e dizendo: é filha amada, eu vou colocar de pé. É quem eu tenho prazer de usar em a minha presença. É para quem eu tenho prazer de entregar a minha obra. É para quem eu tenho prazer de entregar os meus afazeres. Deus está dizendo para alguém: você não esqueceu, mas eu estou te trazendo a memória. Lembra? Eu
saiu lá da sua casa dizendo: Jesus, eu quero só uma palavra. Pois bem, o céu está contando com você. O céu está te vendo diferente. Quando a Bíblia diz que o justo vai florescer, a Bíblia não está dizendo, irmãos, que você vai cair. É que vento está vindo, dor está vindo, mas você continua florescendo na presença dele. Sabe o que eu acho interessante desses salmos aqui? É porque ele revela como a gente vai florescer, mas ele também revela como a gente vai crescer. Eita Deus. Porque o Senhor não apenas quer florescimento na minha vida e na sua vida. Olha para alguém e diga: o Senhor não quer apenas ver você florescer, mas Ele quer que você também cresça. E aí você vai observar uma coisa: Ele vai dizer que florescer, tu floresce como palmeira, mas crescer, tu cresce como o cedro do Líbano. E aí eu fiquei curiosa, eu falei assim: Deus, mas tudo é árvore, tudo tem folha, tudo tem galho, por que crescer? Eu cresço como o cedro do Líbano. Sabe qual foi a resposta de Deus para mim? Porque aí eu sou curiosa, irmãos. Quando eu vejo umas coisas como essa, eu preciso estudar. Aí eu fui estudar a respeito do cedro do Líbano. E tu sabe o que eu descobri? É que o Líbano, ele é totalmente diferente da palmeira. Enquanto o tronco da palmeira é fino, o tronco do cedro do Líbano é muito grosso. Enquanto a palmeira não cresce muito, o cedro do Líbano cresce até demais. Enquanto a raiz da palmeira não é profunda, a raiz do cedro do Líbano é profunda demais. E há um segredo aqui, porque a raiz do cedro do Líbano, antes do Líbano começar a dar crescimento para cima, primeiro as raízes crescem para baixo, ela se aprofunda, ela vai dos lençóis freáticos da terra. Você vai observar que essa flor, ou melhor, essa árvore chamada cedro do Líbano, ela é considerada imortal, ela vive 950 mil anos, ela não é dependente de ninguém para regar, ela mesmo se rega, as raízes dela é profunda, as raízes dela conseguem sobreviver. Glória a Deus. E é interessante, irmãos, por quê? Porque você nunca vai ver alguém obter sucesso naquilo que Deus não te deu uma aprovação para você ter sucesso. E sabe por quê? Porque Deus não começa nada errado. Você nunca vai ver Deus aplaudir o que é errado perante a mim, perante a você. É por isso que tem horas que antes da gente querer o crescimento, a gente primeiro precisa descer. É por isso que tem antes da gente querer estar aqui em cima, a gente precisa descer. É por isso que antes de realizar um congresso, a gente precisa descer. Antes de fazer uma campanha, a gente precisa descer. Antes de cantar, a gente precisa descer. Antes de pregar, a gente precisa descer. E sabe por quê? Porque só tem uma forma de você resistir o mal. E Jesus ensina isso, Mateus capítulo 6. Entra pro quarto, fecha a porta e fala com Deus no secreto. É só quando a gente entra na intimidade com Deus, é quando a gente está de joelho dobrado para Deus, que a gente consegue resistir o dia mal, que a gente consegue resistir a semana, que a gente consegue resistir o mês. Agora observa crente que não gosta de descer. Aleluia, Deus. Observa crentes que não gostam de oração. Glória a Deus. Observa crente que não gosta da intimidade. Observa crente que não gosta de entregar para Deus. A maior dificuldade que a gente carrega, que a gente é entender, que quando a gente não busca Deus, Deus não vai vir atender você não, rapaz. Sabe por quê? Porque independentemente de qualquer situação, Ele continua sendo Deus. É verdade. Se tu bate o pé no chão hoje, aqui, dá uma pirraça e diz: eu não vim mais para a igreja continua, porque Deus é Deus. Aleluia. Mas o que a gente sempre tem que trazer à memória é que sem mim, sem você, Deus vai continuar sendo Deus, mas eu e você, o que somos sem Ele? É verdade. Porque eu e você, sem a presença dEle, nós não somos nada, nós não somos ninguém. É por isso que a Bíblia, ela afirma para nós que nós somos filhos de Deus. Olha para alguém e diga: você é filho de Deus. Mas como assim, por exemplo? Tu é filho por adoção. Tu é filho por formação. Tu é filho por criação. Tu é filho por sangue. E você é filho por filiação.
entregou o teu momento. Você teve um momento de ficar fora. Você teve um momento de se distanciar. Você teve um momento de parar. Mas a pergunta é, qual é o momento agora? Qual é o tempo agora? Porque nós começamos a precisar, irmãos, a dar frutos na casa do Pai de novo. Então feche seus olhos. Hoje eu estou sendo muito objetivo. Eu não vim muito. Se nós tiver que falar da Bíblia a noite toda, a gente fala. Mas é porque hoje Deus está mexendo no interior de alguém, no coração de alguém. E eu não posso sair daqui sem entregar o que Deus manda. Deus está dizendo que tem corações aqui almejando por essa oportunidade de voltar, de crescer, de florescer. Pega lá, Ken. Ajuda nós. Fecha os olhos, fecha os olhos. Eu queria. Deixa eu usar. Eu queria que nessa noite você pensasse, puxasse a tua memória aí, deixa o teu coração aberto para o Pai nessa noite. Eu não posso te dar nada não, irmãos. A única coisa que eu posso fazer é orar por você. E glória a Deus que nós... Glória. Aleluia. Coisa boa é que Deus nos está nos dando uma oportunidade nessa noite. Eu já fui como você, sentado, sendo espectador. Mas hoje eu me levanto com prioridade para falar porque eu sei o que Deus fez na minha vida. E é exatamente o que Deus quer, que nessa noite Deus quer tratar no coração de alguém e a oportunidade está aberta. Então puxa a sua memória, irmãos, porque eu já finalizo, eu sou muito direta. Se você não vem quando Deus lhe dá a oportunidade, que Ele possa lhe conceder outra oportunidade. Porque tem coisas que Deus não vai fazer por mim, não. Tem coisas que Deus vai fazer através de você, através da sua atitude, através do seu posicionamento, através da tua renúncia, através das tuas escolhas. Deus é iniciativo, mas a escolha é com você. Então olhe para mim. Olhando nessa noite, de fato, eu sou como uma árvore plantada na casa do Senhor. Mas eu quero voltar a florescer como palmeira, quero crescer como cedro do Líbano.